Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória do Senhor venha sobre você e que você veja essa glória na sua vida, no seu dia a dia, que todos os que estão ao seu redor vejam a glória de Deus em você, dentro de você, no seu caráter, na sua conduta, no seu jeito de ser, para que Ele, Deus, seja santificado através da sua vida. Veja só, vamos tirar aqui os comentários, porque eu gostaria de falar com vocês algo que é extremamente glorioso e poderoso. Veja que nós falamos ontem sobre a glória do Senhor, que encheu toda a casa, que enche a casa. A glória de Deus. Diz o texto sagrado, só para você ter uma ideia mais clara do que significa a glória do Senhor ou a glória de Deus. Ele diz assim: logo depois que Salomão edificou o templo e consagrou esse templo com sacrifícios, muitos sacrifícios de animais, mas muitos sacrifícios, milhares de animais foram sacrificados para que pudesse aquele templo, aquela casa, receber a presença de Deus. Diz o texto sagrado que, e acabando Salomão de orar na consagração do templo, desceu fogo do céu. Olha só que bacana. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Veja só, amiga e amigo. Isso é muito glorioso, muito importante. Isso é uma revelação já nesse terceiro dia do ano. Olha só, quando Salomão sacrificou os animais para consagrar o templo que ele havia edificado, e depois de ter orado, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E então a glória do Senhor encheu a casa. Ora, você sabe, nós sabemos, que aquela casa que foi construída com carinho, de ouro por dentro, riquíssima, e recebeu a presença de Deus, a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão, aquilo representa você, eu, cada um, cada pessoa que sacrifica a sua vida por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, até Jesus, até a vinda de Jesus ao mundo, eram feitos os sacrifícios e holocaustos para agradar a Deus. E Deus, então, respondia a esses sacrifícios. Agora, quando Jesus veio, Jesus foi sacrificado por cada um de nós, por todos, toda a humanidade. Jesus foi sacrificado por o povo de Israel, pelos palestinos, pelos árabes, pelos muçulmanos, pelos católicos, pelos evangélicos, pelos espíritas. Ele foi sacrificado por todas as pessoas.
não importa a religião que elas tenham, não importa. Ele foi sacrificado por todos. Quando Salomão sacrificou holocaustos e sacrifícios na consagração do templo, esses sacrifícios e holocaustos representavam Jesus. Representava, era um tipo, era um símbolo de Jesus. Então, quando Jesus sacrificou, veio ao mundo e foi morto, sacrificado, então era o sacrifício, o holocausto que Deus oferecera pelo mundo, ou melhor, por você, por mim, por cada um de nós. Agora, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, assentou-se à direita do Deus Pai, o que Jesus fez? Ele enviou o Espírito Santo para vir sobre todos os seus seguidores, todos os seus filhos, servos, todo o seu povo que nele crê, obviamente. Então, quando uma pessoa sacrifica a sua vida em comunhão, em concordância com o que Jesus fez por ela, o que acontece? Então, há uma concordância, o amém, Jesus é o amém, falamos isso ontem, e o que acontece? Aí vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a glória do Senhor enche aquela casa que é a pessoa que creu de verdade no Senhor Jesus. Agora, é claro, a pessoa que crê no Senhor Jesus não é acreditar pura e simplesmente, eu acredito, gosto da história de Jesus, ama, até chora por Jesus, mas ela tem que sacrificar a vida dela, ela tem que negar a si mesma, ela tem que negar o mundo, ela tem que negar a sua própria carne, a sua própria vontade, o seu próprio eu, ela tem que negar a Satanás. São os três inimigos dos cristãos. O mundo, ela mesma, a carne dela, e o diabo que sugere, que fala ao coração da pessoa. E ela, obviamente, obedecendo ao diabo, está negando a Jesus. Então, esses três inimigos têm que ser sacrificados. A voz do diabo, o mundo e a sua própria carne. Quando a pessoa coloca isso no altar, quando ela coloca exatamente isso no altar, então isso simboliza o sacrifício de Jesus. Simboliza também o sacrifício que Salomão fez, os sacrifícios que Salomão fez, os holocaustos e os sacrifícios, o holocausto e os sacrifícios na consagração do templo. A pessoa se torna o templo. A pessoa se torna o templo. Ela mesma sacrifica. Por isso existe o batismo nas águas. O batismo nas águas, a pessoa está dizendo assim, olha, eu renuncio à minha vida, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio às minhas paixões, eu renuncio o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, a minha família, eu renuncio tudo. E o primeiro na minha vida é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ela sacrifica a sua alma, o seu coração, a sua vontade, suas paixões, seus projetos pessoais, e coloca tudo no altar, então, o que acontece? O Espírito do Senhor, o fogo de Deus, o fogo que vem do céu,
desce sobre ela e faz nela morada. Muito legal isso, não é? Por isso que muitas pessoas recebem o Espírito Santo e muitas não recebem. Não recebem porque sacrificam o mundo, sacrificam, claro, a voz do diabo, mas não sacrificam seus desejos, suas cobiças, seus desejos. Há pessoas que são fissuradas pelo dinheiro. Então, quando a pessoa tem o foco no dinheiro, o dinheiro se torna o Deus dessa pessoa. Então, Deus quer justamente tudo que a pessoa tem no altar dele, para que então o tudo de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, o fogo do Senhor, venha e faça morada dentro dela. Agora, veja que o templo de Salomão foi destruído, mesmo tendo sido consagrado por Deus. Hoje, só restam lá pedras. O templo desapareceu. Nem sabem ainda onde é que o templo ficava, que dirá onde está o templo, não é verdade? Mas aquele templo que Salomão ergueu desapareceu. Desapareceu. Mas não é o que acontece quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Ela permanece sempre firme, porque o próprio Espírito Santo a conserva por conta dela viver de acordo com a palavra dele, a palavra do Filho dele. Então a gente tem que receber o batismo com o Espírito Santo e manter. É claro que não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu vou dar vazão à minha carne e querer realizar todos os desejos maliciosos da carne. Não. Eu tenho que conservar, manter a presença de Deus dentro de mim na obediência à sua palavra. Na semana que vem, nós vamos começar um estudo sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Todo cristão, cedo ou tarde, vai descobrir que a guerra dele é contínua. A guerra dele é contra o mundo, é contra a carne dele mesmo, é contra o diabo. E para que ele possa conservar o fogo do céu dentro de si, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que manter acesa essa chama através da obediência à palavra de Deus. Você verifica hoje que Israel é um pedacinho de terra. O templo desapareceu. Quer dizer, a glória de Deus, a glória do Senhor que desceu sobre aquele lugar tão sagrado, não existe mais. Hoje, Israel está afadado a guerras, a fracassos, a dores, tormentos. Por quê? Porque a glória de Deus saiu daquele lugar. Mas a glória de Deus hoje está disponível para todos os que creem. Sejam palestinos, sejam judeus, sejam católicos, evangélicos, espíritas, macumbeiros, tenham a religião que tiver, não importa. Mas quando a pessoa faz o que fez Salomão, que apresentou a Deus o holocausto e os sacrifícios. Quando ele apresentou a Deus o holocausto e sacrifício no altar, então a glória
do Senhor encheu a casa. Quer dizer, vai encher a vida da pessoa. E aí a pessoa se torna o templo de Deus, o templo vivo do Deus vivo. Muito bacana isso, né? Você entendeu, amiga e meu amigo? Você veja que a grandeza do Altíssimo dentro de você, você imagina. Puxa vida, é muito grande. Então, é tão grande, tão grande, tão grande, que não dá para falar. Por mais que a gente fale, ensine, oriente, ore, não há palavras para exprimirem aquilo que é grandioso dentro dela, que é a glória do Senhor. Já pensou a glória do Senhor dentro de você? Minha amiga, meu amigo. Aí você está pensando aí nos problemas, está pensando aí nas suas conquistas, nos seus sonhos materiais, tudo isso vai ficar para trás, tudo isso vai acabar, tudo acaba, tudo cessa. Mas a glória do Senhor permanece para sempre na vida dos que creem, de verdade, na vida dos que sacrificam a própria vida para seguir, obedecendo a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Deus abençoe. Amanhã estaremos falando mais a respeito, se assim Deus o permitir. Até lá.